O que fazer para melhorar o queixo duplo? Se eu não operar a minha papada, ela vai ficar boa? Vai dar certo? Essas são algumas das dúvidas que as minhas pacientes mais me perguntam no consultório e hoje eu vou esclarecer essas e outras para vocês aqui no perfil. Eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgiã plástica há 18 anos, trabalho na cidade de Criciúma, Santa Catarina, e hoje o meu maior movimento dentro do consultório são as cirurgias de rejuvenescimento facial, cirurgias da papada, a blefaroplastia híbrida e os preenchimentos com gordura. Uma coisa que eu sempre falo para as pacientes quando elas me procuram no consultório é de que tratamentos não cirúrgicos têm pouco resultado para o pescoço. E por quê? A pele do pescoço é uma pele extremamente fina e praticamente todos esses tratamentos, laser, mórfios, bioestimulador, todos eles trabalham em nível de pele. Então, se você tem uma pele muito fina, você não vai ter muito substrato para trabalhar ou para ver um resultado. Então, via de regra, se você já tem flacidez do pescoço estabelecida, os melhores tratamentos são os tratamentos cirúrgicos. E hoje eu vou enumerar para vocês os principais tratamentos que vocês vão encontrar aqui na internet e eu vou explicar o que funciona e o que não funciona e o que esperar de resultado de cada um deles. O primeiro, que na minha opinião é um grande engodo e que não funciona, são aqueles exercícios tipo yoga facial, que muita gente tem usado para afinar o rosto, para tratar a papada, para melhorar a flacidez de pele. O fato de você fazer um estímulo muscular é igual uma musculação. E a ilusão que você vai conseguir melhorar a flacidez de pele, né, que você terá no pescoço, simplesmente hipertrofiando uma musculatura, independente de qual seja a associação desses movimentos que você vai fazer. Para quem que eu acho que isso funciona? Para pacientes que têm, por exemplo, uma paralisia de face, uma paralisia de Bell, que são paralisias transitórias em alguns nervos, né, da mímica facial. Então, para esses pacientes que estão com um problema e querem se recuperar desse problema, eu acredito que a mímica facial, né, que esses exercícios, eles realmente podem ter um fundo, de eficácia e que podem trazer algum benefício para o paciente. Se o seu objetivo é melhorar a flacidez, se o seu objetivo é melhorar o queixo duplo, acredito que essa não é uma opção viável. Segundo tratamento, enzimas. Esse tratamento ele foi muito divulgado por dentistas há alguns anos atrás, ele entrou super na moda, tinha inclusive médicos dermatos fazendo. E qual é a minha opinião sobre as enzimas? A enzima é um produto que causa uma necrose na gordura. Ele deixa a área um pouco hiperemiada, ele deixa a área um pouco edemaciada, mas a longo prazo ele vai funcionar para a redução de pequenos volumes. E ele pode ser utilizado em uma gordura um pouquinho mais profunda aqui no pescoço e para pacientes jovens que não têm flacidez de pele. Por quê? Porque toda vez que você reduz a gordura, você piora a flacidez. Então, via de regra, os melhores candidatos são pacientes que só têm hipertrofia, né, só têm aumento de volume da gordura superficial do pescoço e para pacientes que não têm flacidez de pele. Terceiro tratamento, lipo de papada. Essa daí eu acho que é a campeã de vídeos aqui no YouTube, eu vejo muita gente falando sobre ela. E eu vou dar para vocês hoje, né, a minha opinião sobre o procedimento. Eu indico lipo de papada sim, mas antes de indicar, eu avalio a paciente para saber se aquele aumento de volume que ela tem realmente é causado pela gordura superficial. A lipo de papada, assim como qualquer lipoaspiração, ela só trata a gordura que está acima do músculo. E na região do pescoço, não é só a gordura superficial que causa esse efeito de volume.
O paciente ele pode ter aumento da gordura profunda, ele pode ter hipertrofia do músculo digástrico, ele pode ter queda das glândulas submandibulares. Então, existe uma gama de estruturas que ficam na profundidade do pescoço e que podem estar sendo acometidas e que podem estar causando o efeito de volume no pescoço. Tem outro detalhe que também é muito importante que os pacientes, né, em geral, saibam, que a estrutura óssea da mandíbula, que a estrutura óssea, dessa região da face, ela influencia diretamente nesse acúmulo de volume embaixo do pescoço. Esse aqui também é um outro detalhe que vale a pena a gente lembrar. Mas voltando aqui para a lipo da papada. Vamos supor que seja uma paciente que realmente você passou o ultrassom e a gente diagnostica que o aumento de volume dela é apenas pela gordura superficial. Vale a pena fazer a lipo de papada? Sim, vale a pena para pacientes jovens. Eu indico lipo de papada para paciente abaixo dos 30 anos e eu sempre associo alguma tecnologia. Por quê? Porque voltando para a explicação anterior, toda vez que você reduz gordura, você aumenta a flacidez residual dos tecidos. Então, qual é a lógica disso? Você utiliza a lipoaspiração, né, com uma cânula bem fininha, para remover essa gordura superficial, e depois você utiliza uma tecnologia, que aí pode ser um body tight, pode ser um lipolaser, pode ser um renúvio, para fazer o tratamento da flacidez residual, que é para garantir que a paciente vai ter a redução do volume e que ela não vai ter piora ou aparecimento de uma flacidez residual. Dito isso, eu vou dar aqui a minha opinião. Lipo de papada é um procedimento médico. Ele deve ser feito por um cirurgião plástico que está acostumado a fazer lipoaspiração. A gente utiliza cânulas muito fininhas. A pele não pode ficar esqueletizada de forma alguma. Então, essas lipos HDs de papada que vocês veem, elas não funcionam. Você esqueletizar essa pele do pescoço nunca dá certo e acaba criando uma sequela que o paciente vai ter que eventualmente tratar, caso ele precise realmente fazer a melhora dessa região. Eu já atendi algumas pacientes com sequela de lipo de papada e elas são extremamente difíceis de ser contornadas. Além disso, existe um outro detalhe, né, que a gente precisa lembrar. Existem muitas estruturas nobres passando no pescoço. A gente tem nervo, a gente tem vaso, a gente tem artéria passando. Então, eu já vi, né, pacientes que tiveram lesão de vasos importantes do pescoço e que tiveram que ir para uma cirurgia para resolver o problema. E às vezes até ligar a própria artéria carótida. Então, não acredito que esse é um procedimento simples, não acredito que ele deva ser feito em consultório, e ele deve ser feito por um profissional que entende de anatomia do pescoço. Então, se você está pensando em fazer uma lipo de papada, faça ela com o seu cirurgião plástico. Quarto tratamento. Esses são os meus preferidos, que são as cirurgias de pescoço, né? São as cirurgias de neck lift. E quais são os procedimentos cirúrgicos que nós podemos fazer para a região do pescoço? Para pacientes jovens que têm aumento de gordura profunda, aumento de gordura superficial e que têm queda da glândula submandibular, uma excelente opção é o neck lift. Nesse procedimento, nós fazemos uma pequena incisão aqui embaixo do queixo, nós conseguimos fazer o acesso a todas essas estruturas superficiais e profundas do pescoço, conseguimos fazer o esvaziamento das estruturas profundas, e aí o que vai ser feito varia da necessidade do paciente, e depois nós tratamos a musculatura. A musculatura superficial do pescoço é chamada de músculo platisma. Ele é um músculo mais fino e que abraça toda essa região. Ele vai mais ou menos aqui da clavícula até mais ou menos o canto da boca. Ele é um músculo fino, mas ele é bastante comprido. E ele abraça as estruturas do pescoço. Quando nós esvaziamos as estruturas profundas e tracionamos esse músculo platisma, nós conseguimos criar esse efeito de definição da área do pescoço. E
Como é feita a tração é que varia de um paciente para o outro. E aí tem vários detalhes técnicos, né, que precisam ser vistos para a gente poder definir. O mais simples é fazer o fechamento central desse músculo. Nós fazemos pequenas incisões laterais, que a gente chama de cutback, né, que é para ele encaixar aqui na base do pescoço, né, aqui na base onde fica o ocioide, e nós fazemos uma tração lateral desse músculo. Essa tração lateral, ela pode tanto ser ancorada na fáscia do pescoço, como ela pode ser ancorada nesse osso que fica atrás da orelha. Essa é uma técnica bem interessante para os pacientes que têm pouca projeção óssea, para a gente ter um artifício a mais para criar as sombras abaixo do pescoço. Esse procedimento, ele pode ou não ser realizado com aquelas cicatrizes ao redor da orelha, e a indicação da cicatriz ao redor da orelha vai depender do grau de flacidez de pele que o paciente tem. Essa cirurgia, ela, vamos supor que seja feita num paciente de 40 anos que não tem ainda flacidez de pele, mas quer a definição do pescoço, ela pode ser feita apenas com um acesso lateral pequenininho atrás da orelha. Essa é a técnica do ponytail, que é aquela técnica em que a gente não tem as incisões pré-auriculares. E nas pacientes mais velhas, lá pela faixa etária da década dos 50 anos, essa técnica ela é realizada já com a cicatriz pré-auricular, que é para a gente poder fazer a descarga de pele. Toda vez que eu traciono a musculatura, a pele excedente ela acompanha esse movimento da musculatura. E aí a pele que está sobrando, a pele excedente, ela é retirada nessa região ao redor da orelha. Como vocês puderam ver, tem muita variação técnica nesse procedimento e tem várias opções de tratamento. A melhor opção vai depender da sua expectativa de resultado, da sua faixa etária e da necessidade, né, que o seu caso vai ter. E isso quem vai dizer para você é o seu cirurgião plástico. Esse foi o vídeo de hoje, esse foi o recado que eu tenho para vocês. E se você também está pensando em melhorar a sua região do pescoço e você quer saber mais sobre os procedimentos de face, acompanhe a gente aqui no canal. Toda semana vai ter um vídeo novo sobre algum procedimento de lifting facial e de rejuvenescimento da face. Até o próximo vídeo.